acenda fogo em mim, e mora em mim, de todos os lugares. Levante suas mãos bem alto aos céus. Pai querido e Pai amado, Senhor, esta manhã de domingo, Senhor, porque queremos vir ver sim essa chama arder dentro do nosso coração. Queremos vir, meu Deus, ver essa chama nos envolvendo, Pai, de uma forma grande, poderosa e graciosa. Então levante suas mãos aos céus, igreja, você que tem condição, e comece agora a buscar a face do Senhor. É o nosso momento de nos achegarmos a Ele. Pai, tua palavra nos ensina, ela nos exorta: fortalecei-vos o Senhor e na força do teu poder. Pai, em o nome de Jesus, venha fortalecendo o Senhor a mim que aqui estou, venha fortalecendo, Senhor, a cada um de nós que veio nesta manhã, Pai, para buscar a tua face, pois está escrito que aqueles que buscam o Senhor de nada tem falta, Senhor. Mas a tua palavra também nos ensina: buscai-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Vai aplicando o teu coração agora, no teu coração agora, meu irmão. Diga para Ele: Senhor, eu vim aqui para te ouvir nessa manhã. Diga: eu vim aqui para me envolver com o Senhor nesta manhã. Diga: eu vim aqui para receber aquilo que o Senhor tem para minha vida. Diga: eu vim aqui para receber aquilo que o Senhor tem de instrução. Oh, Pai, então vem, Espírito Santo de Deus, tenha liberdade, ó Pai, tenha liberdade de trabalhar em nossas vidas, tenha liberdade de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, tenha liberdade de nos lembrar, Pai, de tudo aquilo que nos foi dito outrora, ó Deus. Vem, 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 ó Deus, santifica-nos, ó Deus. Diga para Ele: perdoa-me, ó Pai, pelos meus pecados conscientes e inconscientes, através de pensamentos, desejos, vontades, atitudes. É o nosso momento, igreja, é a nossa hora, igreja. Vai buscando, vai abrindo o coração. Diga: Pai, eu quero mais a tua presença, eu quero mais essa chama acendendo dentro de mim. Diga: eu quero mais esse fogo dentro de mim, ó Pai. Diga para Ele: acenda, Senhor, acenda essa chama dentro de mim, ó Deus. Essa chama que vai arder pelas coisas do alto, essa chama, Senhor, que vai arder pelas coisas do teu reino, Senhor. Essa chama que vai consumir da nossa vida toda depressão, toda ansiedade, toda revolta, toda indignação, toda carnalidade, toda frieza espiritual. Vai falando, igreja. Diga: acenda essa chama, porque o Senhor é um fogo consumidor. É o que queremos, é o que queremos, é o que queremos, ó Pai. É o que queremos, estar acesos na tua presença. Unja no Senhor com teu óleo e o nosso cálice transborda, ó Pai. Então levante suas mãos aos céus, peça para Ele: acende, 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 ó Pai. Acenda um fogo em mim, E mora em mim. Aleluia. De todos os amores eu escolho a ti. Acenda. Acenda um fogo em mim. Diga para Ele: mora em mim, Senhor. Mora em mim. De todos os lugares. Mais uma vez, acende, acende, acende. Acenda um fogo. Aleluia, ó Deus, mora em mim. Mora em mim. Sim, Pai, venha fazer morada em nós, ó Deus. Os amores eu Escolhemos a Ti, acenda. Acenda um fogo em mim. E mora em mim. Mora em mim. Aleluia, ó Deus. Todos os lugares. Aleluia. Repita assim comigo. Diga: Senhor meu Deus. Diga mais forte. Diga: Senhor meu Deus. Diga: Senhor meu Pai. Diga que essa chama, Pai, diga, permaneça acesa. Diga: não deixe, Pai,
voltar em minha vida o santo azeite do Senhor. Diga que nessa manhã eu saia daqui, diga renovado, fortalecido, diga e abençoado em o nome do Senhor Jesus. E você que crê nisso, aplauda ao Senhor Jesus, aplauda ao Senhor Jesus bem forte, que Ele merece. Glória a Deus. Bom dia, povo de Deus. Fraquinho, bom dia. A paz do Senhor, tudo bem, irmãos? Que bom. Cumprimente seu irmãozinho, cumprimente sua irmãzinha. Diga bom dia, vencedor. Amém, gente? Cumprimenta, sai do seu lugar. Cumprimenta 3 pessoazinhas aí. Diga que bom que você veio, meu irmão, minha irmã. Debaixo desse frio gostoso, né? Amém, irmãos? Podemos aceitar, sejam todos bem-vindos. Tome o lugar de vocês. Quero convidar os irmãos a abrir a Bíblia em Lucas capítulo de número 22. Por gentileza. Lucas capítulo de número 22. Amém, amém, gente? Tema da mensagem hoje, ou seja, do mês todo, é sobre permanecer, ficar firme, insistir, continuar. Diga glória a Deus. Repita assim comigo, diga: eu preciso permanecer. Amém ou não amém, gente? Você vai desistir? Sim ou não? De forma alguma. Amém ou não amém? O Senhor é a nossa força, Ele é o nosso escudo, Ele é o nosso galardão. Diga glória a Deus. Então abra a tua Bíblia, Lucas 22. Eu quero lhe dar uma mensagem que Deus colocou no meu coração. Nesse capítulo, amados irmãos, Lucas, ele vai descrever e vai falar só nesse capítulo 22, sobre muitos assuntos, tais como, né, o pacto da traição. Você pode acompanhar na tua casa, fazer um estudo e acompanhar, bom que faça, né? Então, só no capítulo 22, Lucas ele vai falar sobre o trato da traição de Judas, vai falar da última Páscoa de Jesus, vai falar do maior ou menor dentro do reino, vai falar do comunicado de Jesus a Pedro a respeito da fé ser andada, vai falar sobre Jesus, ele vai instruir os discípulos a comprar espadas. Está aí no capítulo 22, versos 35 a 38. Jesus nesse capítulo, Lucas nesse capítulo vai descrever Jesus no Getsêmani, vai descrever Judas traindo Jesus com beijo. Judas vai descrever no capítulo 22 Pedro negando Jesus, e por último e por encerramento do capítulo, Jesus no Sinédrio. Então tudo isso em um único capítulo. Amém, gente? E hoje nós vamos falar de 2 pontos aqui dentro de Lucas 22. Vamos fazer a leitura primeiro a partir do verso 24. Leitura para a exposição do texto, depois a gente vem tirando a lição. Diz assim o verso de número 24, preste muita atenção. E houve também entre os discípulos contendas sobre qual deles parecia ser maior. E ele lhes disse: os reis, Jesus lhes respondeu, né? Os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados de benfeitores. Mas não serás assim, antes o maior entre vós seja aquele com o menor, e quem governa seja como aquele que serve. Pois qual é maior, aquele que está à mesa ou quem serve? Porventura que está à mesa, eu, porém, em vós sou que serve, e vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Então eu vos destino o reino, como meu Pai me destinou, para que comais e bebais na minha mesa, na mesa do meu reino, e vos assenteis sobre os tronos, julgando
as 12 tribos de Israel. Diga glória a Deus, pessoal. Então olha que interessante, dentro de Lucas 22, 2 pontos me chamam muita atenção. O primeiro dele não é o que a gente vai trabalhar hoje, mas que se encontra no verso 14 e 15, que fala que chegando a hora de pôr a mesa, junto com os 12 apóstolos, Jesus ele vai dizer: desejei muito convosco essa Páscoa. Isso daqui me salta aos olhos, porque o que é eu desejar muito, né? É eu ter vontade de fazer algo. Jesus ele está dizendo para os discípulos: olha, eu desejei muito estar com vocês nessa Páscoa. E se havia desejo, havia então expectativa, o desejo envolvido, objetivo, propósito. Sempre quando há desejo de algo, então há essas coisas, a expectativa. Nossa, eu tenho desejo, eu vou visitar, eu vou viajar, eu tenho desejo de ver minha família, eu tenho desejo de ir na igreja. Então sempre quando cria-se esse desejo, essa vontade dentro de nós, né? Esse desejo, então há expectativa, há vontades envolvidas, há objetivos, né? Qual que é o objetivo de eu ir lá visitar, de ver, de fazer, de vir em determinado lugar, de eu ir na igreja? Então há objetivo, há propósito, e havia. Então o primeiro ponto que nesse texto me chama muita atenção, no qual não vamos desbruçar hoje, é que Jesus ele vai virar para os discípulos e vai dizer da seguinte maneira: olha, eu desejava muito estar com vocês, sabe, desejei muito comer convosco essa Páscoa. Ou seja, havia um anseio em Jesus sobre essa Páscoa. E a segunda coisa que vamos tratar hoje é dentro daquilo que nós lemos. E o primeiro ponto que eu quero destacar é o que está no verso de número 24. Diz assim, vamos lá: e houve também entre eles, preste atenção agora, contenda sobre qual deles parecia ser maior. E Jesus lhes disse: olha, os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados de benfeitores. Mas não sereis vós assim, antes o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como aquele que serve. Pois qual é o maior? Aquele que está à mesa ou aquele que serve? Porventura não é quem está à mesa? E eu, porém, entre vós sou aquele que serve. E vós tendes permanecido comigo diante das tentações, eu vos destino o reino como o Pai me destinou. Então vamos lá. A primeira coisa que eu quero destacar hoje de estudo é que havia discussão entre os discípulos para saber quem era o maior entre eles. Na verdade, na minha opinião, Pedro, Tiago e João, eles tinham algo a mais. Você pode ver que sempre quando Jesus ele ia para uma missão, digamos, especial, ele separava Pedro, Tiago e João e falavam: estes venham comigo. Quando Jesus ele sobe ao monte para se derramar, a Bíblia fala que ele separa Pedro, Tiago e João e pede para que os 3 orassem com ele. Quando Jesus ele tem aquela experiência com Elias e também com Moisés, Pedro, Tiago e João estavam com Jesus. Então, aos olhos, né, vamos dizer assim, ponderados naturais, né, com os nossos olhos naturais, eu, Anderson, separo Pedro, Tiago e João como entre eles maiores. Inclusive, Pedro foi o cabeça da igreja, Tiago foi o primeiro mártir e João foi aquele que ficou na ilha de Patmos escrevendo a visão do Apocalipse. Sem dúvida, a quem mais é dado, mais será o que, gente? Cobrado. Isso é indiscutível. Mas só que dentro disso, a gente vê que entre esses 3, Pedro nem convertido era. Apesar de Pedro ter missões como orar, expulsar demônios, preparar o cenáculo, pagar o imposto tanto para ele quanto para Jesus, apesar de Pedro ter experiência da qual eu já citei, provisões, ele viveu provisão de Jesus, ele teve a visão de Elias e Moisés, monte, ele subia ao monte com Cristo, ele entrou na casa de Jairo e entre outras experiências. Apesar disso, Pedro ainda não era convertido. E por que Pedro não era convertido? O que é conversão? Então, sinal de conversão não é missão, sinal de conversão não é ter experiência, e sim sinal de conversão é uma mudança de mentalidade, ser uma pessoa piedosa e transformada. Então não confunda ao ver alguém envolvido em missão e ver alguém envolvido também em experiências
Porque nós já ouvimos, ou pelo menos eu já ouvi relatos de mundanos tendo experiência com Deus, de mundanos orando e Deus atendendo, de mundanos que ali deu, e glória a Deus por isso, não estou criticando isso, eu estou falando mais de pessoas assim, sem um escrúpulo de conversão, mas que ali tiveram uma experiência com o Senhor e a vida continuou. Então, quem sabe nós um dia já tivemos, mesmo sem estarmos convertidos, tivemos uma experiência com Deus. Então não tenha como convertido aquele que tem missões, não tenha como convertido aquele que tem experiência, mas tenha como conversão aquele que houve uma mudança de mentalidade ou de espírito nessa pessoa. Então é isso que a gente precisa entender. Quem se converte? Aquele que, conversão é mudança de sentido. Então aquele cujo homem foi transformado, aquele cujo homem viveu uma transformação, aquele cujo homem viveu ou está vivendo uma mudança de sentido. Então quem se converte é aquele que tem missão? Não. Quem se converte é aquele que tem experiência com Deus? Não. Quem se converte é quem, pastor? Aquele cuja a mudança de sentido de dentro para fora na vida da pessoa. Então, observe o que o pastor vai dizer agora. Então, na verdade, eu quero que você compreenda o seguinte nesse primeiro ponto: que dentro de uma visão de reino, de Bíblia, estou falando de Bíblia, dentro de uma visão de reino, todos nós somos irmãos, diga glória a Deus. Dentro de uma visão de reino, de Bíblia, eu e você, todos somos irmãos. Dentro de uma visão de Bíblia, uns são colaboradores do outro. Então, eu ajudo o A e o A me ajuda, e assim um ajuda o outro, com o propósito de reino de Deus. A gente já trabalhou isso daqui anteriormente, com o propósito de beneficiar o reino de Deus e não pessoas, como vimos lá em Saul. E coloca isso, dentro de uma visão de reino, nós entendemos que dentro de um corpo de Cristo, do corpo, há divisões, como braços, mão, olho, nariz e tal, e pé, e aquela coisa e tal. Mas não é porque um ou o outro aparenta que alguém é menor que o outro, ou que é mais importante que o outro. Então, dentro de uma visão de reino, isso não existe. Então, quando os discípulos eles perguntavam, olha, quem que é isso e tal, e aquela coisa toda, não sei o que, quem é maior, e eles começam a discutir. Jesus aí fala, olha, na verdade o maior é aquele que serve a todos. Então eu quero trazer uma reflexão. Eu não sei se você na aula de geometria, ou na sua aula de geometria, você ouviu seu professor falar isso, mas que às vezes, em duas linhas retas, às vezes uma mudança de 1 grau, somente a mudança de 1 grau, quando o professor diferencia, né, faz ali entre duas retas paralelas, a diferença de 1 grau, no início da reta não parece nada, mas ao longo que essa reta, ou que essa linha se estende, o que vai acontecendo? Vai separando, ao ponto de que fica tão distante, que já não se consegue ver. Então, se eu me ponho num ponto de uma reta dessa e houve uma divergência de 1 grau, essa diferença ela vai aumentando, ao ponto que, se eu me coloco no ponto distante, né, lá na frente, nessa reta, eu olho, eu não consigo ver ao ponto de distanciou, mas olha o pouquinho que foi. Então, nós estamos há 2000 anos, um pouquinho mais de 2000 anos, daquele que veio e lançou todo o fundamento da fé, que é Jesus Cristo de Nazaré, diga glória a Deus. Mas 1 grau distorcido, essa distância vai aumentando, que quando vê, o evangelho está irreconhecível. Por isso Jesus ele vai dizer que muitos percorrem para fazer um discípulo e fazem ele 2 vezes pior do que filho do diabo. Porque às vezes coloca a pessoa orgulhosa, coloca a pessoa soberba, coloca como se fosse um melhor do que o outro e tal, e aquela coisa. Então, quanto maior distante, mesmo que a diferença seja pouco, maior será a distância entre as duas linhas. Então eu vou te ensinar uma coisa para a prática espiritual que eu aplico na minha vida, porque um dia, infelizmente, eu tenho vergonha de falar isso, eu já fui competidor dentro da obra de Deus. Tenho vergonha e assumo isso, mas eu não tinha os meus irmãos, pastores, discípulos, como colaboradores.
e maturidade para ouvir isso, pelo amor de Deus, que eu estava começando. Então eu não tinha, né, a visão de reino, de que, né, essa questão e tal, que eu era colaborador, que eu deveria ajudar, que eu devia, o mais forte deve ajudar mais. Então eu não tinha isso. Então hoje, como que eu lido com essa questão? Porque, como eu disse, é inevitável. Pedro, Tiago, João, eles se destacavam, eles eram mais próximos e depois foram entregues maiores. Então, a quem mais é dado, mais será cobrado. Então, isso sem dúvida. Então, como que, pastor, o senhor lida com isso hoje? Como que nós lidamos? Então, eu vou ensinar para vocês 4 pontinhos. Primeiro deles, ser diligente na obra, cuidadoso com a sua obra. Irmãos, você que está no reino, você recebeu algo, seja diligente naquilo que você está fazendo. Diga glória a Deus. A palavra do Senhor diz: viste o homem diligente na tua obra, entre reis será posto, e não ficarás entre o de baixo, ou que, gente? De baixa sorte. Então você é diligente, cuidadoso, zeloso. Já falamos disso daqui. Se eu sou cuidadoso, zeloso e tal, e aquela coisa toda, irmãos, é natural, a coisa vai acontecendo naturalmente, e as coisas vão acontecendo. Segundo, fazer as coisas comprometendo o melhor, que eu já falei muito aqui. Denise, sempre o melhor. Pastor, eu vou fazer algo, eu vou entregar o meu melhor, aplicando o coração, não vou fazer empurrando com a barriga. Mais uma vez. Terceira, né? Ter comprometimento e alegria. Pastor, estou aqui, vou fazer e tal, aquela coisa. Primeira coisa, comprometimento. Eu vou honrar o meu compromisso, e depois também vou ter a alegria de estar fazendo. Não adianta eu fazer as coisas porque eu não tenho alegria. Não adianta eu fazer as coisas, pastor, eu vou fazer minha oferta aqui, não tenho alegria em trazer a oferta. Não, então peraí, eu tenho um compromisso, mas eu também tenho alegria. Pastor, eu tenho um compromisso, mas eu também tenho alegria. Estou esfregando o chão, eu tenho alegria. Pastor, eu tenho compromisso, mas eu também tenho alegria de estar ali intercedendo. Pastor, eu tenho compromisso, mas eu também tenho alegria de estar fazendo. Então a gente tem que ter alegria naquilo que nós nos dedicamos, nos lançamos para fazer. Então isso naturalmente vai fazendo a pessoa, né, e tal, e aquela coisa, e desenvolvendo e chamando. Não tem como ser diligente, sabe, fazer as coisas com o amor, com o melhor, com o seu melhor, ser comprometido, ter alegria. Depois, honrar o pouco. Sempre honre o pouco. Pastor, sabe tal, e aquela coisa, não sei o que, sobre o pouco, seja fiel no pouco, sobre o muito, ok, gente? Te colocarei. É natural, quando vier, né, porque quando eu sou fiel ao pouco, quando eu honro o pouco, esse pouquinho se multiplica, seja ele, porque se eu ganhei 1, a probabilidade é eu aumentar 1, como está na parábola, mas aí eu já aumentei 100%. 1 de 1 é 100%, não é assim ou não, gente? Então 100%, então mesmo aquele que tem pouquinho, mas aumentou 1, então não é 1 aumentar 10, que aumente 10, tudo bem, mas que tem 1 e aumentou 1, aumentou 100%. Então se eu sou fiel no pouco, eu me dedico no pouco, o próprio Senhor Jesus, Ele vai dizer sobre os talentos inclusive, tá? Seja fiel no pouco, sobre o muito, ok, gente? Então são essas coisas que nos levam num crescimento no reino. Eu estou falando de reino hoje. Então são essas coisas que vão me levar no crescimento, no amadurecimento. São essas coisas que vão olhar, que fez Deus olhar para Davi, que fez Deus olhar para Saul, apesar de Saul ter se corrompido, não considera, que fez Deus olhar para Moisés, que fez Deus olhar para Abraão de alguma forma, que fez Deus olhar para pessoas, que a palavra do Senhor diz que os olhos dele, Salmo, passa sobre toda a terra procurando um que tem conhecimento em busca de Deus. Então são essas coisas que faz Deus olhar para as pessoas, e são essas coisas que faz com que Deus vá entregando mais para as pessoas. Então tira essa questão de visão distorcida de um grau, aonde fala assim, né, agora eu quero ver, nem tal, aquela coisa e tal, e porque um tem que ser maior do que o outro. Não, tira essa visão que um grau que vai afastando, que talvez hoje vivamos isso no Evangelho. Tira essa distorção, esse 1 grau das 2 linhas retas, e fala o seguinte: olha, dentro do reino não há maior, nem melhor, nem isso, nem aquilo, nem aquilo, nem aquilo. Mas aquele que quiser, que propor e quiser dentro do reino ser maior, então que sirva o que, gente? A todos. Então esse é o propósito.
Então as pessoas às vezes, como aqui, né, o verso 24 aqui, né, os discípulos perguntam, estão ali, estão discutindo entre eles, falam, quem que vai ser maior? Quem que é maior entre nós? Não, eu sou maior porque eu fui com Jesus. Não, eu sou maior porque eu fiz isso. Não, eu sou maior porque eu expulsei tanto demônio. Eu sou maior. Não, não tem isso. Então somos colaboradores um dos outros, somos ajudadores um dos outros, somos aqueles que o forte fortalece aquele que está fraco, e dentro do reino somos um corpo no qual não tem parte mais fraca, parte mais forte, ou parte melhor, ou parte aquilo. Cada um está cumprindo o seu propósito no reino, e ponto, ok, gente, fim? Diga glória a Deus. Então coloque isso no teu coração. Agora, pastor, eu quero, então seja diligente. Pastor, eu quero, faça as coisas com o melhor. Pastor, tenha comprometimento e alegria naquilo que você faz. Você quer ver? Então honre um pouquinho. Tem aqui pouquinho. Então não tem pouquinho, mas esse pouquinho aqui, pastor, é o que faz a diferença comigo. Então vamos embora. Esse pouquinho, então vamos lá. Então seja fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Então quando nós temos essa visão, então como eu disse, né, eu vejo que as coisas, esse comportamento, e teria outros, nos leva então a um crescimento, nos leva então a um desenvolvimento, nos leva então, sabe, a desenvolver e tal, e aquela coisa toda. Agora quando eu começo, ou quando nós começamos dentro do reino, porque eu sou isso, porque eu sei isso, porque eu não sei o que, papá, bibi, babó, babá, bubu, e não sei o que, porque dentro de casa eu sou o santarrão, porque dentro de casa eu sou isso e tal, aquela coisa, aí começa a enaltecer, meu irmão, começa a desandar tudo, Agora, quando nós temos a visão, não, meu Deus, então você quer ser maior mesmo? Quer ter título? Então, pastor, eu vou servir a todos, vou estar a serviço de todos. Diga glória a Deus, pessoal. Primeiro ponto, olha só. Agora, observe mais, verso 24. Então houve também entre eles, então olha só, pensa comigo, Jesus reúne com os discípulos, ali nos seus últimos minutos que tem com eles, e Jesus pega os discípulos disputando agora. Olha, primeiro eles disputaram, eles discutiram quem que ia traí-lo, e agora eles estão discutindo quem que vai ser maior. Um dos últimos momentos que os discípulos têm com Jesus, antes, né, da sua morte, crucificação, eles estão discutindo quem que vai ser maior. Olha só, agora olha só, vamos lá, diz assim, verso 24, e houve também entre eles contenda sobre qual parecia, quem parecia ser maior, né? E ele lhes disse, olha só, o rei dos gentios domina sobre eles, e o que tem autoridade sobre eles são chamados de benfeitores. Mas não serei vós assim, antes o maior entre vós seja como o menor, e quem governa seja como o que, gente? O que serve, olha só, aquele que serve. Agora vamos para o segundo ponto. Pois qual é o maior? Aquele que está na mesa ou aquele que serve? Porventura não é aquele que está na mesa? Jesus dizendo, eu porém entre vocês, sou como aquele que o que, gente? Serve. Então eu sou aquele que serve, né? Agora olha só, verso 28, é o que tem a ver com o nosso tema hoje. E vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações, e por isso eu vos destino o reino, como meu Pai me destinou, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assenteis sobre os tronos. Olha só o que diz, julgando as 12 tribos de que, gente? Caramba, irmãos, olha para o pastor que agora entra no tema, no cerne da mensagem. Olha, a importância, como a gente vem trabalhando domingo após domingo, de permanecer. Depois de ter desfeito tudo, ficais firmes. Depois de ter tudo, ficai firmes. Agora, observe comigo, olha só, verso 28, e vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Então olha só, a importância que nós temos, que tem, quando nós não paramos. O que significa permanecer? Seguir, manter, conservar, e principalmente, que é o de hoje, continuar. E por que é tão importante, pastor? Porque os discípulos, como Jesus está dizendo, vós
sois os que tendes continuado, permanecido, olha lá, e vós sois aqueles que tendes permanecido, continuado comigo nas minhas tentações. E o que isso representou para eles posteriormente? Verso 30, verso de número 29, eu vos destino, ok, gente? O reino. Então o continuar, o perseverar, como está ali, permanecer, abriu a porta do reino para os 11 discípulos, diga glória a Deus. Você está entendendo? Então o permanecer, olha só, permanecer, o continuar, foi o que levou Jesus até nesse momento. E nesse momento ele fala, olha, eis que eu entrego a vocês, eu vos destino, eu entrego a vocês, eu coloco na mão de vocês o reino, como meu Pai me destinou, eu envio vocês ao reino, para que comais, bebais a minha mesa o reino, e depois no milênio, está apontando para o milênio, né? Assentais comigo, julgando as 12 tribos de Israel. Então o continuar fez com que os discípulos, com outra palavra, abrisse para eles, ou que eles recebessem de Jesus autoridade sobre o reino. A importância do continuar, olha só, do permanecer, do continuar, do eu ir à frente, olha só a importância. Então vocês são aqueles que continuaram comigo, vocês são aqueles que permaneceram, vocês são aqueles que estão comigo. Agora detalhe, tem permanecido em quê? Olha aí o verso aí, Lucas 28, coloca aí para mim, verso 28, olha lá, vós sois aqueles que têm permanecido comigo nas minhas, ou provações, dependendo da tua versão. Olha aí, irmãos. Então mais uma vez, é o continuar, não é nas horas boas, é o continuar nas horas difíceis. Jesus não falou, olha, vocês são aqueles que permaneceram comigo quando tu estava bem, não. Vocês são aqueles que continuaram comigo quando eu estou, ou vocês aqueles que têm permanecido, vocês aqueles que continuaram comigo nas minhas tentações, ou dependendo da tua versão, nas minhas provações. São vocês que continuaram comigo quando eu estava sendo provado, vocês que continuaram comigo quando eu estava sendo tentado, dependendo da tua versão, vocês continuaram comigo quando eu estava sendo provado. Então continuar com Cristo, ou melhor dizendo, o continuar que Cristo falou, era por causa da provação, na hora das provações. Olha só que coisa. Mas por que Jesus está falando isso? Pastor, provado, não era a aprovação dos discípulos, era a aprovação de Jesus. Então quando a gente olha lá para trás, o que os discípulos fizeram? O que os discípulos fizeram? Abandonaram tudo para seguir aqueles a quem ele acreditaram que era tudo. Foi o que fizeram. Largaram tudo por Jesus. Agora imagina, você larga tudo, Pedro vai questionar para ele em Marcos 10, 28 a 30, Pedro vai perguntar, Senhor, e nós que largamos tudo, o que vamos receber? Aí Jesus vai dar a palavra para ele que ainda nessa vida receberão ainda 100 vezes maior. Mas vamos lá, então ele fala assim, e nós que largamos, então largaram tudo para seguir alguém, beleza. Quando você larga um emprego para ir para outra empresa, você larga para lá para ficar passando perrengue lá, sim ou não? Não, você sai de um lugar, vai para o outro, porque você fala assim, eu vou sair dessa empresa, vou para essa empresa aqui que é melhor. Se é que eu posso fazer essa comparação, né? Então quando a pessoa ela larga alguma coisa, às vezes tudo, para seguir o outro tudo, para se lançar, para se jogar, para se lançar. Peraí, então beleza, eu vou com Jesus, mas vamos lá, então Jesus e tal, e aquela coisa, e assim eu vou, e tal, e aquela coisa, e agora eu estou com Jesus, mas Jesus está sendo perseguido, Jesus está sendo amedrontado. Quando eu falo amedrontado, ameaçado de ser pedrejado. Jesus tem que fugir diante dos fariseus e escribas. Jesus, ele sabia que as pessoas queriam mal. Jesus, ele sabia. Jesus agora ele vai falar para os discípulos depois, olha, eu estou angustiado até a morte. É esse Jesus que os discípulos largaram, abandonaram tudo para seguir. Então coloque isso na cabeça. Se eles, beleza, se eu largo tudo para seguir Jesus, e Jesus, poxa pastor, Jesus aqui e tal, aquela coisa e tal, e viu sinais maravilhas e tal, mas só que Jesus, ele não está falando daqueles que continuaram por causa dos sinais das maravilhas, ele falou daqueles que continuaram quando Jesus, ele estava
atribulado, ou melhor dizendo, na hora das provações, na hora das tentações. E é nessa hora, irmãos, que eu venho falando com a amada igreja, que Deus tem ministrado no meu coração para falar com a amada igreja, que a nossa fé precisa nos fazer permanecer, nos fazer continuar. Porque talvez no início, quando nós começamos, aí voltamos na nossa conversão, vou voltar na minha conversão, que eu estava com a vida toda destruída, aí que eu cheguei no altar e coloquei minha mão no altar, entreguei minha vida para Jesus. Cara, pior do que estava não dava. Não, pior que dava, né? Pior que ainda dava, mas estava ruim. Mas só que quando eu fui para Jesus, eu vi Jesus como um bebê no colo, né, cuidando de mim. Então aquela coisa, e aquele envolvimento, e aquele cuidado. Aí eu vi as coisas melhorando e tal, e aquela coisa, e foi melhorando. Talvez tenha sido assim com os discípulos. Eles começaram a andar com Jesus, né? E era só Jesus e alguns discípulos. Em Caná da Galileia nem os 12 estavam completos. Aí faz o primeiro milagre. Então peraí, estou seguindo Jesus que fez o primeiro milagre. Aí agora você vai vendo Jesus fazendo outros milagres, pessoas sendo curadas. E o que começa a acontecer com Cristo, né, no seu ministério? Começa a crescer. Aí quando vê, esse crescimento de Jesus começou a incomodar fariseus, escribas e tal, aquela coisa. O que resultou? Perseguição, ameaça. O que o sumo sacerdote queria fazer? Vamos matar Jesus, procurava ocasião para matar Jesus. Então peraí, eu começo a seguir alguém como nós, como um dia embarcamos na fé, e agora eu embarquei na fé. E no início, pastor, graças a Deus o evangelho me ajudou muito. O evangelho, pastor, graças a Deus, nossa, foi um alívio para minha alma. Meu Deus, o meu casamento que estava ao fio, né? Graças a Deus Jesus foi ali, fez uma obra e tal, aquela coisa. Mas só que as tentações, as provações com Cristo, elas começam a acontecer. E aí, meu amigo, minha amiga, nessa provação com Cristo, com Jesus, como Jesus, olha, vocês continuaram, vocês permaneceram comigo nas minhas tentações, nas minhas provações, vocês continuaram comigo, na minha, vocês deram continuidade. E às vezes é isso que nós precisamos. Tá difícil, pastor, caramba, tá, é para mim também, é para todo mundo também, é a batalha, mas de acordo porque olha só, Jesus ele fala isso lá na frente depois. Então, meus amigos, permaneçam, diga glória a Deus. Vira para o seu irmão, diga para ele, continue. Vai, Clebão, continue, meu irmão, em nome de Jesus, continue, Luiz, é só a ponta. Continue, fala para mim aqui, gente, fala, aponta para mim assim, ó, fala, continua, pastor. Meu amigo, é assim, tá entendendo, Wellington? Porque no início da nossa conversão, quem concorda comigo aqui, levanta a mão. No início da conversão, parece que tudo está cooperando, tudo está acontecendo, tudo está indo, tudo está fluindo. Aí quando a gente vai vendo crise, ou nós vamos crescendo e tal, aquela coisa, aí vem as aflições de crise na nossa vida. Você é crente? Você é isso? Se aquilo, aí a perseguição, vamos dizer assim, tudo por quê? Porque eu estou ali, seguindo Jesus. Só que Jesus fala, com outras palavras, vocês não me abandonaram nas minhas tentações. Diga assim comigo, eu também não vou abandonar. Diga o meu Jesus. Diga glória a Deus, irmão. Não abandona não, meu irmão. Não deixe não. Não deixe não, isso daqui, poxa, passou e tal, aquela coisa toda. Por quê? Porque pelo fato deles terem continuado, abriu-se para para os discípulos, o reino de Deus. Diga glória a Deus. O fato de nós continuarmos vai abrir o reino para nós também. Diga amém, gente. Tem que ter essa esperança no nosso coração. Então olha só, exemplos da Bíblia, mas com as aflições dele. Então o cego Bartimeu, ele foi diante, ele continuou mesmo falando, recebendo palavras, pare, estou falando de aflições do cego Bartimeu, não agora de Cristo, não, mas para de clamar, cego Bartimeu, e ele clamava ainda mais. Você vai parar por causa de palavras? Ou você vai continuar? Depois, segundo exemplo, a mulher cananeia. Irmãos, escuta isso daqui, cara. A mulher cananeia, os que estavam
ou seja, ela continuou diante daqueles que estavam ao lado de Jesus, que dizia para Jesus: Jesus, despede-a. Quem sabe aquele que está ao lado da obra, ou ao lado de Cristo, né, está ao lado de Jesus, talvez queira que você para. Existe. Não vou te poupar disso. É um demônio. Não sabemos o motivo, mas tem. Talvez como Zaqueu, diante de uma grande multidão que simboliza e representa para nós, o que, pastor? Problemas. Quem tem problemas aí, ó? Agora, quantas vezes o problema às vezes nos impede de ir até Jesus? Quantas vezes o problema às vezes tende a te impedir de vir à igreja? Quantas vezes os nossos problemas tendem, eu passo por isso, tá? Tende às vezes nos impedir de orar. Quantas vezes os nossos problemas? Multidões. Mas todos eles, o cego Bartimeu, a mulher cananeia e o Zaqueu, e poderia falar outros homens, todos eles, o que, igreja? Você vai continuar ou você vai parar? Vai continuar, diga glória a Deus, gente. Não é para parar, não. Então as provações eram de Jesus, dos discípulos que largaram tudo, estavam vendo Jesus ali e tal, e aquela coisa aflita e tal, aquela coisa, e não sei o que, papapá, não sei o que, papapá. Irmão, sem hipocrisia, sem hipocrisia aqui nessa manhã. Se você vai seguir alguém no Instagram, o que é que você olha? Os números de seguidores. Sim ou não? Sim ou não, igreja? É ou não é? Não sei, desconsiderando que você não conhece. Como que você julga alguém, um influencer hoje, você fala assim: ó, esse influencer é bom, número de seguidores e conteúdo. Sem hipocrisia. Se você vai numa clínica, o que você julga numa clínica? Você vai julgar de baixo em cima. Você vai olhar se a parede está suja, se está borrada, se não está, aquela coisa. Você vai olhar para o médico, por que você cura um médico bom? Sem hipocrisia. Não é? Não é? Você vai comprar um carro, que carro você vai procurar? Pastor, eu vou procurar um carro que está todo arranhado e trincado e tal, e aquela coisa. Okay? Não. Então as pessoas sem hipocrisia, elas procuram, né, ou elas estão em busca daquilo que verdadeiramente é o atrativo, e isso não pode estar misturado com a nossa fé. A gente precisa estar pronto a viver as aflições com Cristo. Diga glória a Deus, pessoal. Amém ou não amém, gente? No qual eu disse no início, largamos e apostamos, mas só que no início todo mundo passa por isso, fluía mais natural, tal, mas no meio da caminhada, jornada, pensa em crescimento, as lutas e as coisas começaram. Ou seja, os discípulos não se afastaram de Jesus, eles continuaram, e nós vamos continuar também. Deus, diga glória a Deus. Não ouvi, diga glória a Deus. Nós vamos continuar. Olha o que o Tiago ele vai dizer, o apóstolo Paulo vai dizer a Timóteo, 2 de Timóteo, capítulo de número 2. Então, se os discípulos falassem: ah não, esse Jesus, claro, falo isso com todo respeito, ah não, Senhor Jesus, como é que pode? Ele fala que veio para salvar o mundo, mas ele está aflito, está chorando, pede oração para mim, ele que tem que orar para mim, ele que está pedindo oração, hein? Ah, está sendo perseguido e tem que fugir, como é que é isso? Então, se os discípulos olhassem para isso nas tribulações de Cristo, se eles falassem: não dá, e eles dessem as costas, olha só o que eles perderiam. Os 11, depois mais um, o que eles fariam? Julgariam as 12 tribos com o Senhor. Amém, não amém, gente? Olha o que diz 2 Timóteo, capítulo 2, verso de número 1. Paulo escrevendo a Timóteo, diz assim, olha só: tu, pois, meu filho, podemos ler, gente? Podemos? Então vamos lá, diz assim, ó: tu, pois, meu filho, fortifica-te no quê?
na graça, no favor que há em Cristo, ok, gente? Agora olha só. E o que de mim, entre muitas testemunhas ouvistes, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos, preparados para também ensinarem aos outros. Então o que Paulo está dizendo? Olha, cresça na graça. Aí ele vai dizer: e o que você tem recebido de homem, entre muitas testemunhas, aquilo que você ouve, confia a homens fiéis, que são preparados para ensinar a outros. Agora verso 3, olha só o que ele vai dizer: venha e alegre-se comigo, porque Deus é bom. Também. Mas o que Paulo está tratando aqui? Olha aqui, ó. Sofre, pois, comigo as aflições de um bom soldado de Jesus, ok, gente? Caramba, senhor, que nó é esse? Lembra lá da tangente, das duas retas? Se um grau tiver, aí vai se afastando tanto, vai se afastando tanto, que se é o ponto de nós falarmos isso daqui, olha só: sofre, pois, comigo as aflições de um soldado. O que é isso? As pessoas se assustam. Então Paulo está dizendo a Timóteo: ó, sofra, pois, comigo as aflições de um bom soldado de Jesus Cristo. Então ele está chamando para compartilhar do sofrimento. Agora verso 4: pois ninguém que milita com o negócio dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Então é Deus que nos alista. Agora continuando: e se alguém também milita e não é se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. Agora olha só: o lavrador que trabalha deve ser o primeiro, a desfrutar dos frutos. Considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Ou seja, reflita, medita no que eu estou dizendo, e o Senhor vai te dar entendimento em tudo. E lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dos mortos, segundo o meu evangelho, pelo que sofro trabalhos até onde, gente? Em prisões, às vezes como mal visto, com outras palavras podemos dizer, mas a palavra de Deus não está presa. Verso 10: portanto, leia comigo: tudo sofro por amor para que também eles alcancem o que, gente? Que está em Cristo Jesus com glória eterna. Diga glória a Deus. Agora olha só, palavra fiel é esta, 2 pontos: que se, olha só, morremos com Ele, leiam comigo em voz alta, também com Ele, ok, igreja? Olha aí. Mas para isso não podemos parar. Então se morremos com Ele também, ok, viveremos. Agora olha só, se sofremos também com Ele, ok, gente? Olha aí. Pastor, que luta, mas se sofremos com Ele também, reinaremos. Se o negarmos, agora olha aqui, ó, Ele também, ok, gente? Quem veio sexta-feira eu falei: irmãos, não se envergonhe de Jesus, não negue Jesus. Não tenha vergonha de Jesus, não negue Jesus. Agora por último aqui, agora se formos infiéis, e isso é lindo, Ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. Diga glória a Deus. Oh meu irmão, minha irmã, os discípulos, foi entregue a eles o reino de Deus, porque Jesus, Ele falou: olha, vocês que sofreram comigo as minhas provações, estiveram comigo, vocês que têm permanecido comigo diante das minhas tentações, a vocês eu destino o reino, e vocês julgarão as 12 tribos de Israel comigo. Então eu não posso dizer que você vai julgar com Cristo, mas eu posso dizer para você, mediante essa palavra, que nós ressuscitaremos com Cristo em nome de Jesus. Diga glória a Deus. E com Ele subiremos. Diga amém, gente. No milênio sim, não estou entrando nesse ponto menor, mas com Ele ressuscitaremos no último dia. Diga glória a Deus.
Então, pastor, estou na luta, estou na batalha, eu continuo com Cristo. Pastor, não sei o que, mas continuo com Cristo. Pastor, não sei o que, mas continuo com Cristo. Pois se com Ele morreremos, com Ele, o que, gente? Viveremos. Se com Ele sofremos, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, Ele também nos negará. Mas se formos infiel, Ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. Diga glória a Deus. Quem entendeu a mensagem de hoje? Permaneça, meu irmão. Permaneça, não deixa nada te parar, não deixa nada te impedir, não deixa nada te afastar da fé, não deixa nada te apostatar da fé, te fazer você abandonar a fé. Não, meu Deus, eu vou continuar, porque se eu morrer com Ele também eu ressuscitarei, eu viverei com Ele em nome de Jesus. Amém, gente? Receba essa palavra, receba essa palavra.